boa tarde pessoal. Sejam todos bem-vindos aqui a mais uma live, quarta live do dia. Dessa vez com essa fera, o Wendel Silva. Já vou colocar ele aqui na nossa live. O Wendel que fez história como atleta de futebol, principalmente aqui no Cruzeiro. Ô Wendel, boa tarde. Boa tarde, tá dando para escutar, beleza? Tudo bem? Como vai? Em casa, né? Em casa, Sim. passando esse período aí, turbulência aí que a gente tá louco que acabe logo, né? Mantendo aí a saúde mental, que é o mais importante nesse momento, aí, lendo bastante, estudando bastante sobre futebol e fazendo as lives aí com os amigos aí para discutir e falar um pouquinho mais sobre futebol. Wendel, é um prazer imenso poder falar com você. A gente chegou a conversar durante essa semana aí, e a gente trabalha com os cursos, né, na área de treinador de futsal, futebol. Houve a necessidade da paralisação e nós usamos as lives como objetivo de passar conteúdo, passar para os colegas, né, o conhecimento por meio das lives. E você que foi um exímio atleta, um dos principais atletas que teve aqui em Minas, com grandes conquistas. E para mim é um momento muito assim, muito importante da minha carreira de estar aqui conversando com você, tendo a sua atenção aqui um pouquinho para você passar as suas experiências como atleta, agora como treinador de base, e acredito que você vai contribuir bastante. Então queria te agradecer de coração por você ter aceitado o convite. Agradecer também ao Vitor lá da Intermédio, né, que já foi parceiro da Levi Esportes, continua sendo agora de forma indireta. Queria mandar um abraço para os meninos lá, para o Vitor e para o Ronei, que sempre estão conosco aqui nessa caminhada dentro do esporte. Wendel, muito obrigado. Eu que agradeço o convite aí, vamos bater um papo aí sobre futebol, contar um pouquinho da minha história aí, o que eu venho fazendo hoje, né? Um abraço a todos aí também que estão entrando na live, um abraço ao Vitor, pessoal da Intermédio, e agradecer a você aí pelo convite, pela participação. E começando aqui, eu queria agradecer, né? Agradecer o pessoal aí que intermediou aí essa live e vem fazendo algumas lives aí, venho mais aprendendo do que, como você disse, aí, passando conteúdo, contando mesmo um pouquinho da história aí, vamos tentar ajudar aí, que o pessoal, ao final da live, possa sair satisfeito, que é o mais importante, contente. Tem certeza que isso sairá. Wendel, conta aí para nós, como começou a sua trajetória dentro do futebol? Bom, Wendel, aumenta um pouquinho seu áudio. O pessoal falou que seu áudio está um pouquinho baixo. Deixa eu tentar aumentar aqui um pouquinho. Olha se vai aumentar aí agora. Olha se melhorou pro pessoal. Melhorou um pouco. Melhorou. Ah, tá, que bom. Bom, assim, eu sou natural de Mariana, né? No interior aqui de Minas, 130 quilômetros. Então, eu comecei no futebol, jogando na equipe do Marianense, Mariana. E também eu brinco que eu sou 50% de Mariana e de Acaiaca. Onde que minha família foi criada, onde que eu sempre, às sextas-feiras, eu descia com os meus pais. Meu pai trabalhou a vida toda na Vale do Rio Doce, então a gente descia às sextas-feiras e aí eu jogava futebol no final de semana em Acaiaca. Então foram os dois locais que eu aprendi a jogar futebol. Meu avô, inclusive um dos fundadores do time de Acaiaca. E foi ali que começou a minha trajetória e a minha carreira. Aí depois eu joguei no Guarani de Mariana, no Olympique, fiz um pouquinho de futsal também em Mariana, e com 12 anos eu acabei chegando aqui no Cruzeiro. Fiz um teste, né, através do Canarinho, um vereador de Acaiaca na época. O Giovanni já tinha vindo um ano antes, e acabei sendo aprovado, e fiquei aí nas categorias de base, aprendi muito com o Ney Franco, com o Emerson Ávila, Alexandre Lopes. Só fera, hein? Só eu tive uma oportunidade, assim, sou muito feliz, assim, em pegar profissionais desse nível, né? O Pimenta, Eduardo, o Pimenta também, Eduardo, o Alexandre Barroso. Então eu tive muita sorte mesmo, e foram fundamentais aí na minha trajetória e na minha formação aqui no Cruzeiro.
E essa chegada no Cruzeiro, como que foi a chegada para o profissional, né, Wendel? Por que você passou aí que você foi para o profissional do Cruzeiro? É, meu primeiro jogo foi no ano de 2000, abril de 2000. Eu tinha 18 anos, né, foram 6 anos de base, algumas convocações para a seleção. Aos 18 eu tive a primeira oportunidade com o Filipão, no Campeonato Brasileiro de 2000, né? João Avelange, desculpa, 2000 foi João Avelange, isso. E aí fui emprestado para o Uberlândia em 2001, para o Caxias. E aí em 2002 mesmo eu firmei, eu fixei, né? Fiz uma boa Taça São Paulo. Tinha a oportunidade de permanecer na equipe profissional. 2003, aquele ano maravilhoso, aquele ano sensacional, que todo cruzeirense e que todo brasileiro que ama futebol, acho que recorda bem daquela equipe de 2003. E aí depois teve uma trajetória de Nacional da Madeira, Bordeaux da França, Vasco. Não, vamos ficar aqui a live toda falando das equipes. Dentro da sua carreira, Wendel, qual foi o melhor momento assim que você percebeu que você estava como atleta profissional primeiro e depois aquele momento que você observou que, poxa, tô no meu ápice? Bom, voltando um pouquinho ali na base, chegou um momento que eu tive aquela dúvida se eu ia. Eu sempre tive as convocações para a seleção, eu sempre era os jogadores assim chave das categorias onde eu passei, mas sempre tinha aquela dúvida, porque no momento da transição eu não era aproveitado, era emprestado. Eu cheguei até o momento em fazer curso, né? Eu imaginava naquela época fazer administração, aqueles cursinhos de pré-vestibular, mas aí, graças a Deus, após a boa Taça São Paulo, eu fui aproveitado. Então, assim, futebol é um funil, né? E o funil ali é muito estreito. E eu digo que você não pode deixar de forma alguma de lado os estudos, né? Porque você não tem a certeza de se tornar um atleta profissional. É mais fácil hoje em dia, se for analisar assim bem, mais fácil passar numa faculdade de medicina do que se tornar um atleta profissional. Ô Wendel, foram quantos anos de caminhada do futebol mesmo como atleta? Como atleta, foram dos 12 aos 36, né? Foram 24 anos, 18 como profissional, foram 741 jogos como atleta profissional, 83 gols, 19 títulos, 11 equipes. Então, assim, foi uma trajetória Rica. prazerosa, rica, dolorosa muitas vezes, né? Porque o pessoal só pensa no glamour, nos títulos, na glória, na alegria. Sofre muito, você afasta da família, dos amigos, você perde a sua juventude. Então, assim, mas quando você consegue, a satisfação é enorme. Wender, dentro desse período todo de carreira como atleta, teve algum momento aí, mesmo você conseguindo essas experiências internacionais, conquistando títulos aqui dentro do país, você passou por alguma dificuldade, seja dentro do campo ou até mesmo fora dele, que você pensou em desistir de ser atleta de futebol? Não, no momento algum eu pensei em desistir. Quando eu saí da minha cidade, até porque eu sou de uma família de classe média, né, baixa, então assim, a gente tinha condição, nunca faltou arroz, nunca faltou um feijão uma carne, né, como se diz, na nossa refeição, na nossa família, mas não sei se muitos aqui devem saber, eu sou sobrinho do Giovanni, então assim, família humilde, e eu sempre coloquei na cabeça que eu teria que me tornar um atleta profissional. Então, todo treinamento para mim era um jogo. Muito se fala que treino é treino, jogo é jogo. Para mim não era assim. Eu tinha, né, com o professor Emerson Ávila, no Sub-15 ali, com o Lopes, né, com o Eduardo com Pimenta,
Eu era um atleta dedicado, que eu sempre dava câimbra, não entendi o porquê, eu era um dos melhores fisicamente, mas eu sempre tinha isso, essa dedicação, não, que eu vou ter que correr porque eu tenho que me tornar um jogador. E a gente não sabia o porquê, chegava em determinado momento da partida eu tinha câimbra, talvez era aquela motivação, aquela pensamento, não, eu tenho que realizar, eu tenho que fazer. Então, eu não tive esse problema e essa dúvida, não. Eu sempre fui um cara muito dedicado, muito focado, e isso me ajudou demais na minha carreira. Wendel, e as suas experiências no exterior, como foram? Foram experiências ricas, ricas e que me engrandeceu muito como atleta, como ser humano principalmente, né? Aprendi uma cultura diferente. Na França, me permitiu falar uma segunda língua. O meu filho também, isso permitiu que ele aprendesse o francês. A cultura é muito diferente, a cultura você tem que ser um atleta de compromisso, aquele atleta que você tem que tomar conta de você mesmo. Você tem que fazer muitas vezes o seu treino à parte, após o treinamento. Isso me deu uma responsabilidade muito grande, essa minha passagem pela França, tanto culturalmente quanto também no sentido de ser cada vez mais responsável, de respeitar o limite, respeitar o próximo, e também na Arábia. A Arábia foi completamente assim o oposto, uma cultura, né, que as esposas não podem dirigir, as esposas só podem sair acompanhadas dos maridos, então foi um pouco chocante assim no início, mas com a ajuda dos brasileiros que já estavam lá há mais tempo, ficou até mais fácil, mas também foi muito rico para você conhecer uma cultura, né? É uma religião diferente da sua, e isso só me fez crescer e me tornar um cidadão melhor com essas experiências que eu tive no exterior. Wendel, e você hoje, depois da sua carreira de atleta, vem iniciando um trabalho na área de treinador, trazendo toda essa bagagem, toda essa experiência rica que você tem. E aqui eu cumprimento o Emerson Ávila, que está aí na nossa live. A gente também fez uma live com ele, já te mandou um abraço aí. Queria cumprimentá-lo, cumprimentar os demais colegas que estão nos acompanhando. Eu queria saber como que está sendo esse processo, né? O que você fez nessa transição, quando acabou a carreira. Hoje a gente até brincava mais cedo, que você comentou que o Instagram falou que tem 2 anos que você encerrou a carreira. E aí, você planejou encerrar a carreira ou você foi deixando as coisas acontecerem naturalmente? O Instagram hoje me lembrou, né, que exatamente há 2 anos atrás eu anunciei o meu término, né? Eles falam que o atleta ele morre 2 vezes, né? O pós-carreira, quando ele encerra lá o seu período de atleta, e quando o coração para de bater, né? Eu particularmente, eu posso dizer assim, de olho fechado e com o coração assim bem leve, eu vou morrer só uma vez, porque eu não tive esse problema de terminar minha carreira, até porque eu acho que eu me preparei psicologicamente, né? Isso me ajudou muito. Então, hoje é exatamente 2 anos que eu encerrei a carreira. Logo em seguida, já procurei me especializar, me procurar os cursos, né? Já tinha isso em mente. Eu me via na minha reta final agora como jogador, mais um treinador dentro de campo do que um atleta, né? Eu gostava muito de orientar muito os meus companheiros, então acho que eu já tenho isso no meu interior, assim, e no final da minha carreira isso aflorou cada vez mais. E em julho de 2018 eu iniciei, né? Hoje eu já possuo a licença B da CBF, já fiz o primeiro módulo da licença A, fevereiro de ano que vem eu termino, se Deus quiser, a licença A. Estou graduando também em Educação Física, né, no 4º semestre, falta 1 ano e meio, se Deus quiser também, termino a minha graduação em Educação Física. Também já fiz a primeira etapa da licença C da UEFA em Portugal, inclusive em junho eu iria fazer a 2ª etapa agora, terminando a licença, só que pela pandemia, um modelo novo, né, que eles nunca tiveram, vai ser tudo online, então começa agora dia 27 de abril. Então, estou correndo atrás, lendo bastante,
em busca de conteúdo, porque o futebol hoje em dia não é só ter sido um ex-jogador, você não tem essa facilidade, então você precisa buscar, você precisa estar sempre atualizado. Ter sido ex-atleta não me qualifica para ser um treinador. Então, por isso que eu, além de fazer esses cursos, eu venho lendo e venho me dedicando bastante. Wendel, mas o que você tem notado assim de diferente, você quando tinha visão de atleta e agora tem a visão de treinador nesses cursos de capacitação, né? Nós temos feito diversas lives, até você 81 lives com você agora. São 81 horas aí de muito conteúdo pro pessoal. Quem quiser acompanhar na TV Levi Esportes, as outras lives estão lá. Como que você assim, tem visto? Porque, por exemplo, o Leandro Guerreiro aqui numa live que a gente fez com ele chegou a comentar comigo que trabalhou muitas vezes sem ter uma orientação tática do treinador. Olha, você é volante, você entra ali, faz a parte defensiva, joga na frente da zaga e faz o seu papel. Mas que não tinha uma orientação tática do jogo. Como que você vê isso? Bom, eu já vou para um lado oposto do Leandro. Como eu citei esses profissionais no meu início de carreira, eu acho que isso foi um ganho muito grande para mim. Eu não vou dizer que eu saio na frente de ex-atleta de forma alguma. Não é à toa que eu estou em busca de conteúdo, de conhecimento, eu venho estudando, venho lendo muito. Eu tive como treinador, como eu disse, né, um Emerson Ávila, dispensa comentários, um Ney Franco, um Alexandre Barroso. Aí depois, profissionalmente, eu trabalhei com o Paulo Tuori, com o Filipão, o Vanderlei Luxemburgo. Muitos falam que ele está, desatualizado. Gente, a pandemia está sendo assim, um desastre para o mundo em geral. Mas o que eu venho presenciando, acompanhando as partidas de 2003, com uma outra visão, então é muito rico. Já vi Cruzeiro e Paysandu, Cruzeiro e Santos. Então, como que o Vanderlei é desatualizado, fazer a formação que ele tinha, o sistema que ele utilizava, o modelo de jogo que ele tinha naquela ocasião, como que uma pessoa desatualizada, que lá em 2003 ele fazia um losango comigo, com o Sandro, às vezes, o Augusto Recife, o Felipe Melo, o Maldonado. Então, todos que entravam naquela formação sabiam o que tinham que fazer. Então, assim, isso lá em 2003. Aí eu vou um pouquinho mais longe, o Ney Franco, o Sub-16, Sub-17, eu era, como o Emerson Ávila, eu era um 10, que eu tinha que pisar na área, só que eu tinha que fazer a função defensiva. Então, assim, eu aprendi muito com esses profissionais, a questão tática, a questão de posicionamento. Eu sabia, quando entrar em campo, eu sabia o que eu tinha que fazer. Então, hoje, eu sou muito grato a esses profissionais, né? Eu falo que eu dei muita sorte de ter estado no Cruzeiro na época que eu peguei esses profissionais, ter trabalhado com o Vanderlei, com o Ricardo Gomes, quando cita a parte defensiva, de organização defensiva de equipe, me baseio muito no Ricardo Gomes, no meu período de Bordeaux e no meu período de Vasco com ele, o que ele fazia com o Dedé, com o Alexandre Martins. Então, assim, a melhor época do Dedé em bolas paradas de escanteio, assim, o que ele organizava defensivamente a área ali com o Dedé, que era um cara que eu falo que ele limpa a área, porque tanto ofensivamente quanto defensivamente, de 10 ele vai tocar na bola 8 vezes. Então você pode ter uma área mais vazia, você pode liberar mais os atacantes, você pode deixar 2, 3 atacantes já pensando numa transição. Então, assim, é muito rico com esses profissionais que eu trabalhei e venho pegando um pouquinho de cada um e levo para o caderno para tentar passar para os meus atletas hoje em dia. E minha maior tristeza é não ter colocado no papel um pouquinho de cada um, que eu tenho aqui, mentalmente. Mas se eu tivesse colocado, ter passado para o papel, hoje eu acho que eu estaria muito, muito na frente. Mas isso aí não vai ser difícil, não. Daqui a pouquinho você vai começar a dar curso, falar um pouco da sua experiência, como nós já temos feito com o Leandro Guerreiro, você vai ver como você vai começar a perceber e colocar isso aí no papel
Pra gente rodar esse estado aí com o curso do Wendel. Vai demorar não, hein? Ô, Wendel, mas hoje você tá onde, em qual clube e desenvolvendo qual categoria? Bom, antes eu quero só mandar um abraço. Eu sei que às vezes no final você se Pode disponibiliza ficar à vontade. para a turma aí tem muitos franceses aí na live, né? O Wendel, Tô vendo. La Fierté de Bordeaux. Então, assim, muitas mensagens do pessoal de Bordeaux. Então, assim, eu fico muito contente, foi uma passagem vitoriosa, né? Então, eu fico muito satisfeito de vê-los aí na. E você sempre foi um atleta muito querido, né? Onde você passou, né, Wendel? Você nunca causou, como se diz, além os adversários te respeitavam muito, você nunca teve entre aspas, um nível de estresse, né? Com a torcida adversária. Não, jamais, jamais. Eu sempre fui um cara muito educado, que sempre procurava atender os torcedores. Meu problema era adversário, né? O Vanderlei usava muito a expressão assim, entre chorar sua mãe ou chorar seu pai, chore a mãe do adversário. Então, assim, ganhando ou perdendo, quem vai chorar vai ser do adversário. Então, comigo, entrou dentro das quatro linhas, podia ser o meu amigo que não tinha refresco, não. É a gana de ganhar, né? Exatamente. Bom, hoje, Matheus, hoje eu sou treinador do Sub-15, né? Meu primeiro trabalho foi ano passado, como auxiliar do Sub-15 do Minas Boca. Depois eu acabei assumindo por 4 meses o Sub-17 do Minas Boca, do Campeonato Mineiro de ano passado. Fizemos um excelente campeonato. Saímos nas quartas de final. Terminamos em quinto colocado no Sub-15. E hoje já passaram 2, 3 meses que eu sou treinador do Sub-15. Não mais, né? Porque nós já estamos praticamente em maio. Essa pandemia acaba que tira um pouquinho a gente assim da realidade. Eu aceitei, acho que em janeiro, o convite do Thiago, mais do Elmo, na Inter de Minas. Eu sou treinador do Sub-15. Nós vamos disputar a segunda divisão do Campeonato Mineiro, Sub-15, Sub-17. O Sub-20 já está na primeira divisão. E o profissional disputa a terceira do Mineiro. Então, é um projeto que o Thiago iniciou há 2, 3 anos atrás. E a gente vem procurando aí subir de divisão. E eu tenho certeza que com os profissionais capacitados que estão lá hoje, eu tenho certeza que tem tudo para dar certo. Ô, Wendel, e quais os desafios, né? Você sai de uma realidade de Cruzeiro, de França. A gente sabe que o Minas Boca é um clube muito organizado, pelo que a gente tem ouvido falar, que está buscando um espaço no futebol, principalmente no futebol mineiro, mas é uma realidade diferente, né? É um contexto diferente, vamos dizer assim. Como que você chega no Minas Boca e observa esse meio do futebol? Minha formação toda foi praticamente no Cruzeiro, né? Uma equipe enorme, imensa, gigante. Hoje a minha realidade é um pouco diferente, né? Mas eu venho aprendendo muito. Por exemplo, ano passado eu era auxiliar, mas eu fazia a função de analista muitas vezes. Eu buscava as informações da equipe adversária, eu fazia análise, hoje se diz análise de desempenho, né? Outros falam também, acho que a análise SWOT. Então, assim, eu fazia muito essa análise, os pontos fortes, os pontos fracos, as bolas paradas, e isso me acrescentou bastante. Hoje eu diria assim que essa passagem pelo Minas Boca me fez crescer muito, porque você acaba exercendo outras profissões, outros cargos, né, dentro do futebol, e me ajudou muito. Então, eu tenho certeza que é um processo diferente, situação e realidade completamente diferente de Atlético, Cruzeiro e América, mas a gente procura sempre lutar da melhor maneira possível, quando a gente enfrenta essas equipes, brigar de igual para igual. Ô, Wendel, e como que você tem visto o processo do jogo, né? Você fez uma base no Cruzeiro, jogou na Europa, jogou na Arábia. Como que você tem visto o processo do jogo? Você acredita que mudou muito? Você citou aí o Vanderlei Luxemburgo lá em 2003, fazendo situações que hoje as pessoas falam que é moderno, mas ele já usava isso lá em 2003. Você acredita que o jogo mudou ou vai mudar mais ainda? Não, o jogo
não vou dizer que mudou, talvez mudou ali, talvez a plataforma. O professor Jurandir, inclusive eu participando ontem de um estudo, né? A gente tem uma turma bacana que cada vez a gente tem um tema às terças e às quintas. E o Henrique, eu acho que você até conhece o Henrique, hoje ele é diretor da Nex Academy do Rio. Sim, sim. Ele falou que o Jurandir, um dia encontrando com ele disse que o Jurandir resumiu muito bem assim o futebol. É lógico que o futebol não existe às vezes o certo ou o errado. Ele resumiu bem curtinho. O futebol é saber com quantos você vai atacar, com quantos você vai defender. Resumidamente é isso. Né? Se você atacou bem, em superioridade, você está bem protegido, você não vai ter tanto desconforto, não vai ter tantos problemas na sua equipe. Lógico que aí vai de modelo, de ideia, de jogo do treinador, né? Mas eu concordo muito. Então, eu escutando essa informação do professor, né, como Jurandir, e ele tem razão, ele não está errado. É essa preocupação com quanto você vai atacar, com quanto você vai defender. É lógico que aí existem tantas outras coisas, né? As fases do jogo, você tem que saber, você tem que estar bem inteirado sobre isso, o modelo, fazer os seus atletas entenderem um pouquinho o que você propõe para eles. Então, é interessante, é isso que eu venho buscando, é isso que está deixando cada vez mais com os olhos assim brilhando, porque o futebol é muito rico nesse sentido. E eu só conheci o outro lado. Ô, Wendel, eu e fugi um como... pouquinho da sua pergunta, mas Não, acredito que faz parte do contexto. E você, como que tem contribuído para esses atletas, né? Porque são adolescentes que sonham em se tornar atleta de futebol, carregam esse sonho, carregam uma pressão externa muito grande, essa pressão que, inclusive, você já passou por ela. Então, você, com toda a sua experiência de atleta, como que você tem lidado com esses atletas aí na rotina de treino, de trabalho? Bom, eu acho que os atletas hoje, eu não sei se vai fazer essa pergunta mais para frente da live, mas eu vejo os atletas hoje eles muito bem preparados, Matheus, assim, taticamente, conhecedores de parte tática, muito. Eles chegam, talvez, assim, com conteúdo muito rico, mas com conteúdo muito, não vou dizer pobre, porque eu acho que eu estaria sendo, não vou dizer pobre, eu estaria sendo um pouco exagerado, em relação à parte técnica. Os atletas hoje em dia não sabem, às vezes, como cabecear a bola, como fazer o gesto. A perna não dominante deles, hoje em dia, assim, é praticamente inexistente. Não sabem fazer, às vezes, um controle. Então, eu vejo essa dificuldade muito, assim, na base, sabe? E mudou muito, mudou muito. Estão chegando com conteúdo muito rico, taticamente, mas um pouquinho da minha geração, vou pegar um pouquinho da minha geração, um pouquinho pobre tecnicamente. E é o que eu venho conversando com muitos treinadores e muitos profissionais, e eles também, eles compactuam e acreditam que isso está sendo, assim, enorme das gerações de hoje em dia. Ô Wendel, e quais as características do seu trabalho? Como que você tem aplicado? Vamos falar um pouquinho aí agora desse trabalho novo que você tem fazendo aí no Sub-15. Eu prezo muito pela organização tática da minha equipe. Assim, os meninos, eles sabem muito bem disso, apesar do pouco tempo que a gente ficou até antes dessa parada aí da pandemia. É lógico que eles têm que entender bastante, né, os momentos, o momento defensivo, em organização, mas na parte ofensiva eu presto sempre pela criatividade, coragem, individualidade. Hoje em dia vem desaparecendo isso, infelizmente. Infelizmente, o menino erra a primeira vez, ele não vai tentar a segunda. O Neymar é diferente por quê? No terço final, o Neymar é o diferente. O Lucas Moura, o Denilson era assim. Então, hoje em dia, a gente vê cada vez mais sumindo esses atletas. Os treinadores, muitas vezes, eles privam esses atletas no terço final. Eu falo com eles, no terço final, eu não discuto com vocês. O terço final, a ideia é suas, é lógico que a gente vai nortear um pouquinho e passar para eles alguma coisa, mas a decisão final acaba sendo deles. Você vai apresentar 2, 3 opções para eles,
Mas ali na decisão final, de se tiver que chutar, tiver tentar dar um drible, vai ser dele, sempre dele. E muitos treinadores, eles meio que engessam o jogador, e isso não é o correto. Não foi assim comigo, e eu, de forma alguma, eu privo meus atletas de fazer isso. Ô Wendel, e como que você tem visto aí, você que já disputou no ano passado as competições, né, estaduais, em nível estadual, como que você tem visto as categorias de base, num contexto geral no Brasil, assim? Os atletas, você disse mesmo que eles estão chegando mais informados. Você acredita que os clubes também estão mais preparados, os profissionais estão mais preparados para lidar com esses atletas, para lidar com mais informação, porque a todo momento é uma chuva de informação que a gente tem. Nós estamos aqui hoje produzindo uma live de forma gratuita, a gente tem curso online, a gente tem curso presencial, você tem encontro virtual de treinadores, então assim, você tem o curso da CBF Academy. Como que você vê num contexto geral a nova estrutura que o futebol de base tem no Brasil? No contexto geral, sim, os clubes hoje eles têm os profissionais muito bem capacitados, né? A maioria dos profissionais hoje são formados, né? Tem cursos de graduações, capacitações, às vezes até fora do país. Mas alguns ainda, eles não preocupam não tanto, às vezes. Antigamente, vamos voltar um pouquinho lá atrás. Antigamente, qual que era a preocupação? Era revelar, né? Você formar, lógico, revelar para você injetar no profissional. Né? Não sei se você concorda comigo. Sim. Hoje em dia, é uma etapa demais. Hoje em dia não tem tanto essa preocupação de revelar. Quantos atletas, tirando uma ou outra equipe no futebol, no cenário brasileiro, você vê um ou dois ali, gato pingado, na equipe profissional. Não tem tantos atletas. A preocupação é o quê? É formar para vender logo. Lógico que não dá para rivalizar com a Europa, né? Com o euro a 5, o dólar a 5 e alguma coisa também. Então, assim, é muito difícil. Por isso que eu digo que hoje as equipes, elas estão muito bem preparadas com os profissionais, mas falta voltar um pouquinho no tempo para o quê? Não, gente, nós vamos revelar. É lógico que precisamos de ganhar título, precisamos de ser campeões, porque é isso também que fortalece o trabalho, mas principalmente o quê? Nós, a cada ano, temos que ter 2 ou 3 atletas na equipe principal, na equipe titular, com um elenco formado no mínimo com 8 atletas, 7 atletas. E a gente não vê isso hoje em dia. É uma pena, porque na minha geração nós éramos 3, era o Gomes, o Augusto Recife, nós éramos os 3 titulares da equipe em 2003. E no elenco ainda tinha Gladstone, tinha o Elias, o Canu, o Diego Clementino, o Irineu, o Jussier. Então, assim, só eu já falei 7. Então, é uma pena porque falta isso hoje em dia nas equipes. A preocupação está enorme em vender logo do que, às vezes, formar para a equipe principal. E quando chega, não chegam pronto. Wendel, e você acredita, até o Matheus Malta nos ajuda nessa pergunta, você acredita que precisa ter uma metodologia única dentro de um clube, de acordo com as características do clube, né? Por exemplo, assim, uma metodologia que eu falo, o profissional tem que jogar de uma forma, o sub-20 tem que jogar nessa mesma forma e assim seguir, para até facilitar a chegada desse atleta, para que ele tenha um impacto menor na transição da base para o profissional? Bom, esse aí, eu mandar um abraço para ele. Esse é o Eurico lá do Minas Tênis Clube, viu? Esse aí é o Euricão lá. Esse é o manda-chuva do nosso clube lá. Esse é que faz toda a confusão lá no Minas Tênis, viu? Vamos mandar um abraço para ele aí. O Matheus aí. O Matheus Malta. Esse é o Euricão lá do Minas Tênis Náutico lá, viu? Um abraço para ele aí, para os companheiros que estão acompanhando a live aí. Bom, Matheus. Seu xará, Matheus Malta, agora que eu prestei atenção.
Eu acho que não, eu acho que tem que ter estilo diferente, sabe? Porque ele vai pegar um treinador, às vezes, no profissional, aquilo que ele não fez no sub-15, no sub-17 e no sub-20. Não sei se deu para entender, porque lá ele vai jogar sempre no mesmo sistema, o modelo de jogo é o mesmo. Mas ele vai chegar no profissional, será que o do profissional é esse mesmo modelo? Parece que o Desportivo Brasil, acho que usa essa metodologia, de ter o mesmo estilo de jogo da base. Né? Acho que todas as categorias, eu acho que com uma ou outra variação. Só que eu não sei se é o ideal. Não, eu, sinceramente, não tenho opinião assim. Eu acho que o atleta tem que conhecer mais de uma formação, mais de um sistema, mais de um modelo de jogo, porque, como eu disse, ele está aqui hoje, mas ele tem que pensar também para a Europa. A Europa é um modelo diferente, é uma cultura diferente. Então, não vejo muito com bons olhos que tem que ter o mesmo estilo de jogo da base ao profissional. Ele tem que conhecer diferentes treinadores de diferentes cabeças, né, ideias, e é assim que eu penso. E, Wendel, dentro, por exemplo, assim, como você rodou o mundo, né, cara? Você conheceu cultura diferente do futebol, você tratou com gestores diferentes, teve diversas experiências com treinadores diferentes, você já citou alguns aqui. No contexto geral, você acredita que o futebol caminha por um processo de profissionalização ou ainda continua oscilando momentos de profissionalização e alguns outros momentos não? Alguns cargos, sim. Alguns cargos vêm se profissionalizando, poxa, pelo que o futebol hoje em dia gera em termos financeiros, em termos de valores, né? Não vou falar do Flamengo aí, que arrecadou, sei lá, algo em torno de 800 milhões, você pode me corrigir se eu estiver falando algum exagero. Por exemplo, a análise de desempenho é um setor, assim, uma profissão que vem ajudando muito e crescendo muito o futebol. Eu acho que vem agregando demais. Você pega o exemplo aí de uma Arrascaeta que ninguém conhecia, o Cruzeiro vendeu por milhões. Você pega o Pablo Mari, que veio desconhecido do Brasil, foi vendido agora, acho que o Arsenal, se eu não me engano, acho que alguma coisa desse sentido. Então, são alguns setores vêm se profissionalizando, e eu vejo com bons olhos, mas alguns ficam para trás. Né? Os gestores, não digo os gestores hoje em dia, você pega aí um Ximenes, o do Atlético, o Drubsky, o do Atlético fugiu o nome dele agora, o Matos, são pessoas assim, qualificadíssimas. Mas em outros setores, em outros cargos, acima talvez deles, as pessoas não têm noção nenhuma de futebol, estão ali porque talvez caíram de paraquedas, é porque eu amo o clube, porque eu sou um dirigente, sei lá, estatuário, e aí acaba dirigindo o clube e não entende de nada e acaba tomando decisões precipitadas, decisões erradas. Então, tinha que profissionalizar lá em cima. Essas pessoas, esses cargos, esses setores, porque em determinado, sim, a profissionalização vem acontecendo e eu vejo com com bons olhos. Wendel, ainda dentro da leitura do jogo de futebol, você já contou um pouquinho para nós sobre a característica da sua equipe, né? Da forma que você gosta. E do perfil dos atletas, qual o perfil de atleta que você gosta e quais as características que você pensa no contexto de formação de um plantel? Eu gosto de jogadores assim, leves, jogadores que sabem exercer várias funções. Aquele jogador que só sabe, eu sou atacante, só sei jogar de atacante, eu sou volante, só sei jogar de volante. Hoje em dia é um jogador moderno. Né? Jogador moderno porque aquele que te dá mais... ele te permite, dentro da partida, talvez com uma alteração, com uma orientação, mudar um placar, mudar um sistema de jogo. Então, o jogador moderno, aquele jogador leve, nada daquele jogador, a gente fala aquele jogador brucutu, aquele jogador meio que só sabe fazer, vamos dizer assim, roubar a bola. Só sei roubar a bola. Hoje em dia o futebol moderno não permite isso. Além de roubar a bola, ele tem que
passar bem, ele tem que ter um bom jogo curto, um bom jogo longo, tem que ter noção, né, de transição, tem que ter noção de espaço, noção de cobertura. Então, acho que é o jogador moderno. A atualidade hoje permite isso. Ó, o Zé Roberto tá falando do Brucutu, ele gostou. Ah, lá no clube, nosso clube tem muito brucutu lá, bom. Isso é o que mais tem. É mesmo? Ô, Wendel, e como você, os seus planos, né? Você, com certeza, você até disse no começo, tem que sonhar e acreditar, e por isso que você não desistiu da carreira. Como que você vem agora se capacitando? Você disse até que já está fazendo curso lá na UEFA, que é um diferencial e tanto no mercado, porque por mais que a licença exista aqui no Brasil da CBF Academy, ela ainda não dá oportunidade no mercado exterior, né? Como que você tem pensado, você tem feito esses cursos pensando em ir no exterior, voltar para o exterior como treinador, ou você tem feito com o objetivo de buscar conhecimento para trazer para dentro dos seus trabalhos atuais? São os dois, Matheus, os dois. Eu vejo com bons olhos, né? Para mim, em busca mesmo de conteúdo, de conhecimento, e também, quem sabe, no futuro, poder trabalhar lá fora. Porque o que, vamos dizer assim, autoriza hoje um treinador, né, a trabalhar na Europa é as licenças da UEFA. Hoje em dia não há outra licença a não ser a AFA, né, talvez ali, mas para você conseguir é mais difícil, que autorize você dirigir algum clube ou trabalhar na Europa. Então eu penso pelos dois lados, em busca de conteúdo, de conhecimento, de trazer coisas, talvez não diferentes, coisas novas também que possa agregar às minhas ideias, aos meus pensamentos que eu já possuo. E também no futuro, por que não? Talvez uma comissão técnica aí que esteja indo na Europa e que eu possa fazer parte. Então, hoje meu pensamento é muito isso. Eu estou com 38, eu até falo com a minha esposa que até os 40 anos eu quero mesmo correr atrás dessas licenças em busca de conhecimento, fazendo workshop, né? Inclusive iríamos participar um que você estava organizando, infelizmente ou felizmente, espero que você possa reprogramá-lo aí para frente. E, assim, esse é o meu pensamento hoje. A turma tá te cobrando churrasco, hein, mas eu vou pular a mensagem deles, tá? Fala para eles quando o nosso melhor capitão lá do Minas Náutico, Matheus Aquino, a gente for campeão do torneio lá, aí ele paga esse churrasco lá para todos do grupo lá. Porque a maioria que tem o saco aí, com certeza, são eles lá. Então, quando o nosso melhor capitão do grupo, do clube, ganhar o campeonato esse ano aí, ele paga o churrasco. Mas se você for pagar o churrasco, você não deixa de convidar eu, o Vitor e o Rony, não, hein? Bom, olha a pergunta interessante do pessoal por dentro do jogo. Qual a maior dificuldade que você enxerga em clubes de menor expressão nas categorias de base? Como? A maior? A maior dificuldade que você enxerga em clubes de menor expressão nas categorias de base? A dificuldade é talvez você não ter aqueles atletas, a minutagem que a equipe profissional, né, Cruzeiro Atlético América, eles passam para os jogadores o que? A minutagem, exemplo, por semana, vamos ser bem claro. Por semana o atleta treina ali 2 horas, segunda, terça, quarta, quinta e sexta e sábado tem o jogo. Talvez nas equipes, né, por exemplo, eu posso falar pelo Inter, pela Inter de Minas e pelo Minas Boca de ano passado, essa minutagem a gente às vezes não consegue realizar nas outras equipes, né, porque falta estrutura de campo, muitas vezes você não tem, são atletas que não estão alojados, então isso dificulta muito. Então, essas são as principais dificuldades que as equipes, tirando o Cruzeiro Atlético América, hoje enfrentam. E principalmente a parte financeira. Todos nós sabemos o que norteia muito, assim, o que faz crescer uma equipe é a parte financeira. E as equipes sofrem muito nesse sentido aqui em Minas. Wendel, e você deve ter uma rede de contato muito grande, né?
Você tem buscado estágio, além dos cursos, você tem buscado algum tipo de estágio com outras equipes? Não, por enquanto não. Eu nessa licença agora, né? Inclusive eu solicitei ao Cruzeiro também porque precisa, é o AT, né? Acompanhamento e observação de treinamento. Se eu não me engano, são 60 horas. Então, assim que voltar, eu espero poder fazer esse estágio. Já fiz na licença B na base, me ajudou muito, né? Com o Fábio Brostel, na época o Lucas também, eram treinadores que estavam lá no Cruzeiro. Então, me ajudaram muito. Isso é muito rico. Eu sou muito grato de aprender um pouquinho com essa turma que estava lá no Cruzeiro nessa época. E espero, pós-pandemia, fazer no Cruzeiro profissional. Ô, Wendel, eu fiz a licença C e te confesso que me contribuiu bastante na questão dos aspectos de metodologia e planejamento da metodologia. Foi um dos pontos que eu mais interessei na época que eu fiz a licença C lá da CBF Academy. O que mais te impactou quando você chegou ali com a sua expertise de atleta, que você sentou na cadeira, né, e estudou, viu como era feito o planejamento, como era desenvolvido esse processo, o que você mais percebeu assim, de mudança do contexto do jogo? É muito diferente, né? Ter sido ex-atleta, como eu disse no começo da live, não me credencia a ser um treinador. Então, quando você senta, você vê qual o conteúdo que você vai passar hoje, quais são os objetivos do treinamento. Eu venho lendo muito sobre periodização tática. Aí agora, dentro da periodização, já venho lendo que existem os regimes da periodização. Então, assim, você fica um pouquinho louco, mas é louco no bom sentido, né? Mas é isso que vem me chamando muito a atenção no futebol. Então, isso foi diria que foi um divisor de águas. Quando eu fui no Cruzeiro, sentei com o Fábio, agora fui o Guilherme na época, falou, pô, João, hoje nós vamos trabalhar isso, o conteúdo vai ser esse, o objetivo vai ser esse para atingir isso hoje, para lá na sexta-feira a gente tentar trabalhar isso para a gente transportar isso para o jogo. Então, isso é que é sensacional. E quando você vê os atletas executando isso no final de semana, eu diria assim que é o ápice, que é o auge de um treinador. Foi isso que me chamou a atenção. Ô, Wender, e como que está sendo a receptividade do mercado, né? Que eu falo dos clubes, dos atletas, de onde você passou, como que eles têm visto você chegando aí agora com essa nova função de treinador? Tô até vendo o Maurício aí também na live. Um abraço aí pro meu tio aí que eu falo, que é a minha referência, né? Foi onde puxou a família ali para fazer futebol. Eu falo que eu me tornei eu já tinha aquela vontade, né, quando nós éramos pequenos lá em Acaiaca, de ser jogador de futebol. Mas ele foi um dos percussores, ele foi um dos que me alimentaram mais essa vontade de vencer, porque ele com 17 anos já tinha sido campeão do mundo, né, sub-17. Eu falei, poxa, se meu tio chegou, a gente, desculpa até a palavra, a gente trocava butinada nas brincadeiras, na nossa cidade. Opa, eu também acho que eu consigo. Então isso foi muito prazeroso, assim, de acompanhá-lo. Ele me orientou muito, me direcionou muito. Eu sou muito grato a ele por ter me ajudado. E me ajuda até hoje, né? Um abraço também aí a Juliana, a tantos outros aí que estão na live aí. Léo Love, eu sei que está acabando e o tempinho é curto. Passa rapidinho, rapaz. Quando o papo é bom, passa rapidinho. Vamos pegar essa pergunta do Michel aí, ó. Tem muita diferença da licença da CBF pela da UEFA? Não, em conteúdos eu não vejo. Eu vejo a da CBF, Michel, sinceramente, assim, CBF Academy, de um nível, assim, espetacular. Tanto em conteúdo, os professores, então, são extremamente capacitados para transmitir, para passar aquilo que eles estão dispostos no dia, que o tema permite, que o tema é direcionado. Eu fui para a UEFA também pensando, como que vai ser lá? Eu não fiquei surpreendido porque eu já tinha vivenciado aqui na CBF Academy.
Os conteúdos são muito parecidos, é lógico que engrandece muito, que enriquece muito esses conteúdos, mas não perdem nada. Em organização, a CBF é excelente também, não tenho uma vírgula para falar da CBF. Então, é uma pena que ainda não é credenciado pela FIFA, mas assim que, espero no futuro próximo aí, que a gente possa ser credenciado para que os treinadores possam estar disponíveis aí no mercado europeu. Ô, Wendel, aquele time do Cruzeiro de 2003 foi um time, de todos que você jogou, um acima da média? Um dos. Eu falo que eu joguei também no Bordeaux, em que, para mim, em coletivo, foi o Cruzeiro. Né? Coletivamente, em todos os sentidos, em amizade, em companheirismo, em um ano mágico em que tudo dava certo, em que todo mundo estava no seu auge, o Bordeaux. Mas, assim, individualmente, eu coloco desculpa, foi o Cruzeiro, mas individualmente eu coloco o Bordeaux, porque fui eleito 2 vezes a seleção do campeonato francês, uma vez o terceiro lugar entre todos os atletas, né, da seleção, do campeonato. Desbancamos o Lyon naquela ocasião, após 7 títulos do Lyon. Fomos os campeões, conquistamos 2 taças da UEFA, 2 taças da França, 2 Supercopas da França. Então, foram 5 anos assim, individualmente assim, sensacionais para mim, e que eu guardo no meu coração. Assim, inclusive, um francês colocou acho que o triplé, né? Quando fala triplé, os 3 gols que eu fiz contra o Paris. Eu sempre recebo mensagens sobre essa partida. Nós ganhamos de 3-0. Eu fiz os 3 gols nessa ocasião, então eles sempre recordam essa partida. Eu dei uma olhadinha na internet que foi um golaço, hein? Foi um de cabeça, foi um gol de fora da área de cabeça, coisa rara. E eu sou muito grato, eu agradeço demais o Bordeaux, né? Guardo no meu coração. E foi uma passagem muito rica. A Juliana colocou aí, ela estava lá. A Juliana estava lá acompanhando a gente. Um beijo, Ju, nos meninos, nas crianças. Wendel, eu queria te agradecer. Bate-papo sensacional, passa rapidinho, 1 hora, nós já estamos chegando aqui no final. Um bate-papo rico pela sua experiência como atleta, com a sua nova visão agora como treinador de futebol. Eu tenho certeza que, como muitos colocaram aqui, você está no caminho certo e está breve de chegar aonde que você quer chegar nos seus sonhos, que você já passou para nós aqui. Queria te desejar muito sucesso, espero poder encontrá-lo no nosso workshop, que vai acontecer depois dessa pandemia, se Deus quiser. Nós estamos planejando ir para colocá-lo em prática no final do mês de agosto, depois de passar tudo isso, onde que o Marcelo Vilhena e o Ricardo Truco estarão ministrando um curso muito bacana sobre metodologia, sobre processo, sobre desenvolvimento tático, para as categorias de base e também para equipes profissionais. Então, eu queria te agradecer de coração, já agradeci os meninos da internet. Foi um prazer imenso poder bater um papo com você, você que é um ídolo. Já te falei isso aí, que eu sempre sou seu fã mesmo, gosto demais do seu futebol. Muito obrigado por você ter participado conosco aqui. Eu que agradeço, roubar aí os últimos 2 minutinhos aí da live aí, agradecer, né, pela oportunidade. Pode ter certeza que estarei presente em agosto, aprendendo bastante, né, como eu disse, assim, estou muito em busca, correndo mesmo, em busca de conhecimento, de conteúdo, para que, quem sabe, assim, a gente não possa futuramente fazer umas palestras aí desse Brasil afora aí. Deus quiser, se Deus quiser. E aproveitar para mandar um abraço aí pro meu irmão que entrou aí, para os meus atletas, né? Eu vi aí o Marcos, eu vi o Daniel, eles entraram aqui, a turma do 2005 da Inter de Minas está em peso aí. Um abraço para o pessoal do Náutico também, né? Para minha esposa, para os meus filhos. E tantos outros aí que entraram, minha prima aí, a Rosana também, lá de Acaiaca, tantos outros que agora eu acho que não dá para a gente agradecer aí pela participação de todos aí. O Iltinho, meu zagueirão Brucutu, o Pedro, o PG, lá do clube, tantos outros amigos aí, e principalmente a você. Eu que agradeço. Pessoal, obrigado. Wendel, boa noite, estou à disposição. Vamos dar sequência aí nesse projeto de
capacitação por Minas e quem sabe pelo Brasil. Grande abraço, Eda. Obrigado de coração. Valeu, tamo junto. Um abraço.